que brotam das entranhas deste continente jovem, cantando seu sonho, sua luta, sua fé, sua vibração. Este canto sai do chão, ultrapassa o mar, sobe a cordilheira, e a harmonia das vozes espalha esperança de vida no ar. Num canto que por sua força ecoa por todo o continente. Num canto que por sua força ecoará para além do novo milênio. Oh, 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 hey, 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 oh, 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 canta Latinoamérica jovem. Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa. Eu sou o Juvenal, da comunidade Santo Antônio de Pádua, e seja muito bem-vindo ao nosso primeiro programa, um papo leve sobre os temas que você pediu. Fala aí, Juan. É isso mesmo, Juvenal. Fala, jovem! Eu sou o Juan, faço parte da comunidade Sagrado Coração de Jesus, da paróquia Santo Antônio de Pádua. Desde já, quero agradecer pela participação de todos vocês aqui conosco, em nosso primeiro programa, e agradecer também pela participação do nosso convidado, Padre Tiago Signorini. Padre, seja muito bem-vindo e agradecemos a você pelo seu sim. Obrigado, Juan, obrigado, Juvenal, por essa oportunidade de estar conversando com vocês. É uma alegria muito grande esse nosso encontro. Sabemos que é um tempo bem difícil, inusitado, nunca vivemos isso, e com certeza a nossa geração não vai viver mais. Um tempo de pandemia que nos surpreendeu desde o mês de março. Essa pandemia, esse tempo tem se estendido, mas a gente está aqui remotamente nos encontrando para refletir um pouco a nossa caminhada de fé. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Padre, fala um pouco para a gente sobre a sua trajetória. Sim. Bom, eu sou um jovem já um pouco maduro, tenho 36 anos, vou fazer 3 anos de padre. Fui ordenado no dia 18 de novembro de 2017, padre, e sou padre da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Atualmente eu vivo a minha experiência pastoral, missionária, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, que abrange 25 comunidades entre os municípios de Volta Redonda e Barra Mansa. Sou responsável pelas comunidades do setor 2 da nossa paróquia. Nós temos 10 comunidades na região leste de Barra Mansa, alguns chamam de periferia leste. É uma realidade periférica, mas um povo de muita fé, onde eu tenho um grande aprendizado. Comecei o meu ministério de uma forma fabulosa, e lá vivo a minha experiência como povo de Deus. Junto daquele povo, vivendo as dores e as alegrias deles. Nesse momento, tudo muito fechado e recluso, para que possamos preservar a vida uns dos outros nesse momento que a gente está vivendo. Sou filho de pais separados, a minha família mora em Resende. Tenho uma irmã mais nova, que faz parte de uma igreja evangélica, e sempre vivemos a experiência de fé de uma forma muito livre, no diálogo, na fraternidade, no respeito. Sou formado na área de comunicação social, com habilitação em jornalismo. Trabalhei na minha área há pouco mais de 1 ano e meio, e também, desde quando eu entrei no seminário, ajudei um pouco na Rádio Diocesana, a Rádio Sintonia do Vale. Fiquei lá até o ano passado, nos programas que tinha o cunho de evangelização e de informação. Fiz também uma especialização na área de Sagrada Escritura, na Bíblia. Recentemente me formei nessa área e atualmente estou estudando uma pós-graduação na área de Filosofia e Direitos Humanos e Ciência Política. Que isso, que currículo, hein? Mas sempre no aprendizado. Porque se a gente não tiver aberto ao novo, é muito difícil da gente crescer. E agora tem esse grande desafio desde o mês de março
que iniciar esse trabalho como assessor do setor juventude da nossa diocese. Então, já dentro do tempo da pandemia também, assumi esse desafio a pedido do nosso bispo, Dom Luiz Henrique. E estou caminhando com vocês. O meu papel é acompanhar, é estar junto e, sobretudo, ouvir as juventudes. Com todos os seus anseios, sonhos, esperanças, expectativas, dores e sofrimentos, isso é claro. Mas tem sido um tempo de aprendizado. Embora remotamente, nós nos reunimos de 20 em 20 dias, mais ou menos, e a gente está tentando agregar as diferentes expressões juvenis da nossa diocese. Tem sido uma experiência muito bacana e edificante. Padre, quando que você sentiu essa vocação para ser padre? A questão não é sentir. A questão é viver a experiência de ser um vocacionado. Isso é um processo muito lento. Cada um vive essa experiência de uma maneira. Alguns de uma forma muito imediata. Eu vivi um processo totalmente diferente. Eu costumo dizer que eu sou uma vocação tardia. Eu iniciei a minha experiência no seminário propedêutico em Resende no ano de 2006. Lá eu fiz a minha experiência de propedêutico, que é uma iniciação à caminhada de discernimento vocacional e de formação. A formação inicial para os futuros presbíteros. Porque nós estamos em constante formação. Quem é o nosso mestre? É Jesus Cristo. O grande protagonista da formação de um seminarista, ou de todos nós, que somos o povo de Deus, a igreja, é o Espírito Santo, para que possamos fazer a vontade do Pai. Deus tem um chamado para cada um de nós. O grande chamado que Deus faz a todos nós, sem exceção, é a vida. Lá no ventre materno, Deus já nos amou. Por isso é muito importante a gente sempre preservar a vida, desde a sua concepção até o seu ocaso natural, porque isso é um dom de Deus. A nossa vida pertence a Deus. Esse é o grande chamado. Deus nos amou por primeiro, nos chamou à vida, e depois, quando nascemos, dentro da nossa realidade, nas diferentes realidades familiares, comunitárias e sociais, cada um vai discernindo sobre um chamado específico. O mês de agosto, para todos nós, na Igreja Católica do Brasil, tem esse cunho sempre vocacional, em que nós refletimos todas as vocações, mas as vocações específicas dentro da Igreja. Eu acho que é até importante a gente recordar um pouco isso, para podermos compreender como se dá esse chamado. Lá na primeira semana do mês de agosto, a gente refletiu a vocação ao ministério ordenado. Os diáconos, os presbíteros, os padres e os bispos. Todos servindo o povo de Deus na igreja. No segundo domingo do mês de agosto, a gente reflete a vocação à família, ao matrimônio, a partir da vocação dos pais. Dia dos Pais, o segundo domingo de agosto, no calendário civil, para todos nós na igreja, inicia-se a Semana Nacional da Família. E essa semana, as paróquias de nossa diocese estão com uma série de atividades, embora limitadas e remotamente. Mas a família é de onde nascem todas as vocações. E agora, com a solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos Céus, no terceiro domingo do mês de agosto, nós refletimos a vocação à vida religiosa consagrada. Os religiosos e as religiosas. Aqueles que vivem esse carisma e esse dom especial de se consagrar integralmente ao serviço do povo de Deus, o reino de Deus, por meio de 3 votos: a castidade, a pobreza e a obediência, seguindo os passos de Jesus, manso e humilde de coração. E no quarto domingo do mês de agosto, nós refletimos todos os ministérios leigos na vida da igreja. Os leigos e as leigas, que são sal da terra e luz do mundo. E aí a gente recorda os catequistas. Os catequistas são semeadores da palavra de Deus no coração de todos. Será que a gente se lembra dos nossos primeiros catequistas?
A catequese não começa na comunidade eclesial. A catequese começa na família. E a gente recorda aqueles que nos precederam na fé. O avô, a avó, o pai e a mãe. A nossa fé foi plantada no nosso coração, no seio da nossa família. Então, todas as vocações estão interligadas. E aí eu queria perguntar para vocês, jovens, qual é a tua? Qual é a tua vocação? Onde você se sente chamado? Dentro da igreja e fora dela? Como nós precisamos de pessoas que sejam realmente vocacionadas a uma missão? Nós vemos profissionais que são verdadeiros cristãos aonde estão, sem dizer uma palavra. Só o testemunho e o exemplo de promoção da vida, de cuidado da vida, é uma vocação. A gente percebe ali o evangelho sendo plantado, sem que necessariamente uma pessoa diga, eu sou cristão ou cristã, mas as atitudes falam da sua vocação. E esse é o grande desafio na nossa sociedade atual. Sermos cristãos que vivem uma experiência de seguimento de Jesus aonde nós estamos. Na família, no ambiente do ensino, do aprendizado, no lazer, junto dos nossos amigos, nas redes sociais. Por isso, vocês, jovens, são o futuro já presente na nossa realidade. Vocês não são o futuro, vocês já estão presentes. São protagonistas na vivência da sua vocação. É por isso que a gente celebra esse mês de agosto. A igreja no Brasil é muito pedagógica nesse sentido. O mês de agosto nós refletimos a vocação. O Deus que nos chama, o Deus que nos elege no seu amor, o Deus que nos convida a viver uma missão. No mês de setembro, o próximo mês, nós vamos refletir o Deus que nos fala por meio da palavra de Deus. Por isso, setembro, o mês da Bíblia. E depois, no mês de outubro, a gente reflete o Deus que nos envia para a missão, o mês missionário. Deus que chama, Deus que fala conosco e Deus que nos envia em missão. Por isso, nessa perspectiva, a Igreja no Brasil reflete, nesses 3 meses, meses temáticos. Agosto, mês vocacional, setembro, o mês da Bíblia, e outubro, o mês da missão. Pô, padre, você já respondeu tudo, aí? Acabar aqui. Que tal iniciarmos agora com a sua bênção? Sim, com certeza. Que o nosso Deus, que é o autor de toda a vida, que nos chamou para uma missão porque nos amou por primeiro, possa nos abençoar nesse nosso encontro. Onde você está nesse momento, você é tocado pela misericórdia, pelo amor desse nosso Deus que te chamou para a vida, para a missão, para o serviço. Sabemos que somos frágeis, limitados, mas queremos contar com a ajuda do Senhor. Queremos que o Senhor esteja presente na nossa vida, na nossa família, junto de nossos amigos, e de forma muito especial nesse tempo, naqueles que se dedicam no cuidado com a vida, com os vulneráveis, com os sofredores, com aqueles que estão à margem, com os enfermos. Pedimos que a sua mão, por meio de nossos irmãos e irmãs, toque o coração de nossos governantes, daqueles que têm grande responsabilidade sobre a nossa vida, sobre o cuidado do nosso povo. Pedimos também por aqueles que vivem a sua missão dentro da igreja. Os missionários, missionárias, as religiosas e religiosos, os padres, diáconos, bispos, todos os leigos e leigas que buscam viver o testemunho do Evangelho de Jesus, o serviço ao reino de Deus na sociedade, para que a nossa igreja seja expressão, sinal e sacramento do teu reino neste mundo. Isso nós os pedimos, em nome do teu Filho Jesus, o nosso irmão Salvador, sempre jovem, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o nosso Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos, então, ler uma pequena palavra agora, para quem quiser acompanhar. É Mateus 6, de 9 a 13. A luz do Senhor que vem sobre a terra.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Portanto, rezem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós trouxemos essa pequena palavra, pequeno trecho, né? Para poder falar um pouco sobre um pouco do aprendizado, o que é importante a gente aprender a ouvir, a escutar a palavra, saber entender a como agir e também, muitas das vezes, saber olhar o olhar do próximo. Por mais que, às vezes, a gente não vive a mesma situação, não vive no mesmo âmbito, então a gente tem que saber enxergar, cara, ter a visão do outro. Muitas das vezes a gente só olha para a nossa situação, não olha para a situação do outro. Então, eu acredito que Deus ele nos passa nesse momento que, principalmente no momento que nós vivemos de hoje, de pandemia, que muitas pessoas às vezes não podem deixar de sair de casa, deixar de ir para os seus trabalhos. Então, muitas das vezes a gente tem que pensar no outro também e às vezes respeitar aqueles que têm que sair de casa para trabalhar, ou então aqueles que ficam em casa porque são mais resguardados. Então, um momento como este é desejar mais empatia para as pessoas, para que elas possam enxergar além do horizonte. Essa passagem nos mostra também, vem nos dizer o quanto temos que deixar Deus agir, deixar Ele fazer a vontade dEle na nossa vida, né? Deixar Ele nos conduzir, porque muitas das vezes a gente quer tudo para aqui e para agora, a nossa vontade, mas Ele nos ensina nessa passagem que é preciso deixar Ele agir, deixar a vontade dEle, né, seja feita na nossa vida, no nosso cotidiano. Também nos ensina a perdoar, né? Perdoar todos aqueles, não importa quem, todos, perdoar sempre, né? Essa passagem que nós acabamos de ouvir, é importante que a gente compreenda o seu contexto. Na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, está toda a história da salvação. Eu costumo dizer que a Palavra de Deus, ela não é um livro apenas. A Palavra de Deus é o Cristo, que se comunica conosco. E esse evangelho que nós acabamos de ouvir, ele apresenta para nós uma realidade muito importante, o diálogo com o nosso Deus. Penso eu que é muito importante também refletirmos qual é a imagem que nós construímos de Deus. A partir desta oração que Jesus nos ensinou. Jesus era um homem de oração. Ele era um contemplativo na ação. Tudo que Jesus fazia era em plena comunhão com o Pai. Só para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai 11 vezes. No Novo Testamento, vocês têm ideia de quantas vezes Deus é chamado de Pai? Não. Mais de 170 vezes. Haja vista a intensidade com que Jesus dialogava com o Pai. Jesus falava em aramaico, era a sua língua. E o vocábulo com o qual Jesus se dirigia ao Pai, todas as vezes que falava esse nome, era Abá, Paizinho. Esse mistério insondável do nosso Deus é tão profundo, e a forma como Jesus o experimenta revela a face do nosso Deus. Ele é o Paizinho.
Se nós estivéssemos lá no Nordeste, se Jesus fosse nordestino, ele ia chamar Deus de Paim. Aqui, se Jesus fosse da nossa região, ele ia chamar de Papai. Em outros lugares, Paizinho. E é importante que nós sintamos essa mesma experiência de Deus na nossa vida. É um mistério insondável. Nós não conseguimos dar nome, porque o nome de Deus é um nome sagrado. Contudo, Jesus, com a sua missão neste mundo, assumindo a condição humana, nos revelou essa face de Deus. Deus é Pai. Mas não é um Pai como os pais deste mundo, que, embora nos amem muito, podem falhar porque são seres humanos. Mas é um Paizinho que acolhe a cada um de nós. E nessa oração que Jesus nos ensinou, está contida toda a espiritualidade cristã. Se nós aplicássemos cada verso desta oração que Jesus nos ensinou à nossa vida, nós estaríamos vivendo plenamente a espiritualidade cristã. A total confiança em Deus, que é o Paizinho. E Ele não é só o meu Pai, é o Pai de todos nós, por isso, Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é um nome sagrado. E a nossa missão e vocação neste mundo é santificar o santo nome de Deus, por meio da nossa vivência vocacional. É para isso que nós somos chamados. O ser humano é um vocacionado a glorificar com a sua própria vida o nome santo de Deus. E é importante a gente também compreender a profundidade desta oração que Jesus nos ensinou com a nossa própria vida. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Como Deus manifesta o seu reino entre nós, o seu reinado. Jesus também nos revela, por meio do serviço. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Antes de partir deste mundo para o Pai, Jesus deixou uma grande lição para seus discípulos lá na última ceia. Lá no quarto evangelho, o evangelho de João, a gente pode ver isso. Jesus lava os pés de seus discípulos e diz para eles: dei-vos o exemplo para que façais o mesmo que eu vos fiz. A manifestação do reinado de Deus entre nós se dá por meio do serviço. E Jesus é o grande servidor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Quando Jesus se dirigia ao Pai, ele sempre se recordava qual era a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que todo ser humano tenha vida. E vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Nós fazemos a vontade de Deus na nossa vida quando promovemos a vida. Quando estamos em comunhão com os outros, conosco mesmo e com Deus. E quando a gente fala outro, eu queria recordar uma parábola que Jesus contou. A parábola do bom samaritano, lá em Lucas, no capítulo 10. Essa talvez seja uma das pérolas das parábolas de Jesus. Quando a gente fala do outro, do próximo, a gente sempre precisa se recordar dessa parábola. Na cultura que Jesus estava inserido, na realidade do povo judeu, próximo era o da sua própria etnia, da sua própria raça. E é importante recordar o conceito de raça. Raça existe só uma, a raça humana, da qual todos nós fazemos parte. Porque tem muita gente que fala, às vezes, de raça, ele não é da minha raça. É sim, é um ser humano. Todos somos da mesma raça, a raça humana. E aí Jesus modifica o conceito de próximo. Próximo é aquele do qual eu me aproximo, seja lá quem for. Às vezes estamos do lado de uma pessoa, mas não somos o próximo dela. A realidade que nós vivemos, das convergências novas, das novas mídias, do fenômeno da comunicação, ela apresenta um paradoxo. Nós estamos cada um num local, mas estamos próximos. O que nos vincula aqui nesse momento é essa nossa live, esse nosso encontro remoto.
Então, isso nos aproxima. Mas talvez dentro da nossa casa nós não sejamos próximos daqueles que estão perto da gente. Por vezes nós trocamos a proximidade, o olho no olho, por esse aparelhinho aqui. E aí estamos distanciados de pessoas que estão próximas fisicamente de nós. Isso aqui aproxima, mas também distancia. E é preciso a gente perceber o equilíbrio que há em todas as coisas. Fazer a vontade de Deus é compreender que o outro é o meu próximo, é igual a mim e precisa de tudo aquilo que eu preciso. E aí a gente consegue vencer todo o preconceito, toda a barreira que existe. Conseguimos compreender que o amor ao próximo só é possível quando nos sentimos amados por Deus. E eu queria fazer uma pergunta também para todos vocês nesse nosso encontro. Você se sente amado por Deus? Sim. Tem muita gente que não se sente amado por Deus. Não experimentou o amor de ninguém e nem se ama. E precisamos, com as nossas atitudes de proximidade, de alguma maneira, mostrar para essa pessoa que ela é alguém amada. Primeiro por Deus. E que ela precisa de se amar. E depois nós precisamos amar. Do jeito certo, que é o jeito de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é o amor de Jesus por nós? De uma entrega total. A cruz é prova disso. Jesus amou a todos. Ele não tinha uma tabelinha. Eu amo aquele que me ama, mas ele amou também os seus inimigos. E aí compreendemos o que é fazer a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus é onipotente, é onipresente e é onisciente. Repito a pergunta com a qual iniciei esta nossa reflexão sobre o Evangelho, em que Jesus ensina a todos nós esta oração. Essa oração que brotou do seu íntimo. Era a forma como ele rezava e a forma como ele nos ensina. Por vezes a gente precisa de tirar o óculos da nossa autossuficiência e ter o mesmo olhar que Jesus tinha para as pessoas. Perceber no outro a presença de Deus. Isso é um grande desafio. E é nesse sentido que Jesus é um grande revolucionário. É a revolução das revoluções. Porque Jesus nos amou mesmo não sendo amado. Olha que riqueza que tem essa oração. Só o Pai Nosso, que é tudo. É tudo. É a síntese da vida de Jesus, é a síntese da espiritualidade cristã, é a síntese da nossa experiência de espiritualidade dentro da religião católica. Pode prosseguir? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou dai-nos hoje, segundo a tradução de Mateus. O povo de Israel viveu uma experiência muito difícil quando eles foram libertados da escravidão no Egito. Moisés, com mão poderosa, porque era guiado por Deus e assumiu a sua vocação, conduziu o povo até que eles chegassem à terra prometida. No meio do deserto, nessa travessia do povo de Deus, estava saindo da escravidão, começou a faltar o alimento. E aí Moisés pede a intercessão e Deus intervém. Envia o maná. Maná ou manu, era esse o nome do maná? É o pão descido dos céus. O pão descido dos céus era uma espécie de um grão e também algumas codornizes, a ave, a carne, para que o povo pudesse ficar saciado e prosseguir o seu caminho, deserto adentro, rumo à terra prometida, terra que Deus preparou para o seu povo.
Mas é muito interessante quando a gente vê essa passagem, que o maná, o pão descido do céu, ele só podia ser consumido no dia em que ele caía. Ninguém podia guardar isso. Olha só. Se você tinha muito, você tinha que partilhar, porque se deixasse para outro dia, aquilo apodrecia. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus recorda: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Para hoje bastam as suas preocupações. O ontem já passou, e o amanhã a Deus pertence. E Deus providencia tudo como um bom Pai. Por isso, da necessidade da gente compreender que o Pai Nosso está ligado com o pão nosso. O pão não é só meu. O pão é de todos. E eu compreendo que não é só o alimento que a gente partilha, é a nossa vida também. Cada um, à sua maneira, pode ser partilha na vida do seu irmão, do seu semelhante. É muito triste quando a gente vê na nossa sociedade pessoas, meia dúzia de gatos pingados, que retêm a grande maioria do poder econômico. E depois a gente tem um grande abismo que separa esse grupo pequeno de ricos de uma massa sobrante que são os pobres. É lamentável quando a gente vê isso. Tem alguma coisa errada. No nosso país, se a gente for calcular, tem mais ou menos 90% de pessoas de inspiração cristã. E quanta desigualdade existe no nosso país? Que cristianismo é esse? A gente precisa de fazer essa pergunta. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Jesus continua a repetir esta oração e sua voz ecoa em nossos corações, para que possamos partilhar e fazer com que o pão não seja só meu, mas seja de todos. Pão nosso. Aquilo que é acumulado apodrece e não serve para nada. Só para alimentar o poder do capital, que vai gerando as suas vítimas. Esse tempo de pandemia está revelando muito isso. Os mais ricos estão ficando mais ricos e os pobres mais pobres. E é lamentável isso. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. A tradução original é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Às vezes a gente se acha melhor do que os outros. Temos um poder muito grande de criticar, julgar, condenar, fazer juízo de valor, e Deus não age assim com a gente. A prova disso, no Evangelho de Lucas, quando se relata a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus está pendente lá no alto da cruz, de braços abertos, os seus algozes cuspindo e o torturando, as primeiras palavras de Jesus são palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Às vezes a pessoa faz isso aqui com a gente e a gente não perdoa. Leva para o coração. O que acontece? A gente fica muito mal. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós somos sempre devedores. Devedores ao amor de Deus, que nos ama assim de uma forma inexplicável. Jesus, por meio de parábolas, mostrou muitas vezes em que consiste o perdão de Deus, que é esse paizinho. Lucas, capítulo 15. 3 parábolas em que Jesus mostra um retrato do nosso Deus, que é perdoador, misericordioso e como um bom pai nos ama. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do pai misericordioso. Nós somos essa ovelha perdida. Nós somos essa moeda que se perdeu. Nós somos o filho pródigo que volta para casa. Quantas e quantas vezes vivemos essa experiência? E aí Jesus começa contando essa história, porque os fariseus e mestres da lei, senhores de si mesmo, ficavam condenando Jesus pelas atitudes que ele tinha. Ele comia com pecadores e prostitutas.
Jesus estava com os malditos da religião do seu tempo. Aqueles que a sociedade maldizia eram os preferidos de Jesus, o Filho de Deus. E eu gosto de recordar essa parábola. Jesus era um bom matemático. Alguém tem 100 ovelhas e perde uma delas. Deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu. Assim é o nosso Deus. Como alguém que deixa as 99 ovelhas no deserto e vai em busca daquela ovelha extraviada. O nosso papel, na realidade atual, é ir em busca desta ovelha, porque Jesus faria o mesmo. A gente pode fazer um exercício de imaginação e pensar qual é essa ovelha perdida. E quando ele encontra essa ovelha, faz uma grande festa. O nosso Deus também é semelhante a uma mulher que perde uma moedinha. Ela acende a sua lamparina, limpa a casa inteira até encontrar aquela moedinha. Eram 10 moedas, ela perdeu uma. E aí, quando ela encontra, ela chama as amigas e faz uma grande festa. O nosso Deus é Pai que nos ama com amor de mãe. Faz a mesma festa que essa mulher fez quando encontrou essa moeda perdida. Mas o nosso Deus também é como o pai que sempre fica observando o seu filho, não para puni-lo, mas percebe que o filho muitas vezes é rebelde e que precisa de ajuda. Mas Deus, como um bom pai, respeita a nossa liberdade. Respeita o nosso direito de ir e vir. E assim aconteceu nessa parábola que Jesus conta. Vejam a profundidade com a qual Jesus vivia a sua espiritualidade. E é preciso que nós nos acheguemos de Jesus para compreender qual é o rosto de Deus que ele revela. Ele é o rosto da misericórdia de Deus Pai para todos nós. Não nos deixes cair em tentação. A tentação de acharmos que somos como Deus. A autossuficiência, a arrogância, a presunção. Tem gente que se acha a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Um exemplo. O Pai, o Espírito Santo e eu. Julgar os outros, condenar os outros. Deus não é assim com a gente. O nosso Deus uno e trino nos acolhe para que sejamos melhores. Quem sou eu para julgar ou condenar alguém? Quem sou eu para colocar um rótulo nas pessoas? Eu preciso de respeitar a pessoa do jeito que ela é, independente do que aconteça. O respeito à diversidade hoje é um dos grandes desafios na sociedade, na igreja, sobretudo junto de nossas juventudes. Mas livrai-nos do mal. O mal de nos esquecermos dos outros, nos esquecermos de Deus, nos esquecermos de nós mesmos. Será que nós nos cuidamos? Será que cuidamos do meio ambiente? Eu não gosto nem de falar de meio ambiente, é o ambiente inteiro mesmo. Nós fazemos parte dele. Tudo está ligado de uma forma sistemática, sistêmica. Se algo não está em equilíbrio, tudo se desequilibra, tudo se desintegra. A pandemia tem mostrado muito bem isso. O inimigo invisível, o elemento da natureza, está matando as pessoas, porque o ser humano não respeita o ambiente que ele vive. Deus criou tudo o que existe por meio do seu Filho Jesus, nos enviou o Espírito Santo para que possamos cuidar e preservar do ambiente que nós vivemos, para que as pessoas tenham vida com dignidade. Qual é a nossa relação com os bens naturais, com a água, com o ar? Será que cuidamos do planeta Terra? Isso também é estar em comunhão com Deus. E os jovens, eles precisam de perceber qual é o futuro que os espera. Nos preocupa bastante. Então, nessa oração do Pai Nosso, a partir de tudo isso que nós refletimos, nós temos o modelo da oração cristã. O jeito como Jesus rezava e dialogava com Deus Pai. E a forma como nós, seguidores de Jesus, seus discípulos, precisamos de nos relacionar com o Pai. Simplesmente perfeito, padre.
Que reflexão, né? Antes da gente concluir esse bloco, poderíamos novamente, a partir de toda essa reflexão que fizemos e partilhamos aqui, que brota do Evangelho, deixar essa pergunta no ar para os nossos jovens no dia de hoje e para quem está acompanhando a gente. Qual é a imagem de Deus que eu tenho? Como eu me relaciono com Deus? A forma como eu me relaciono com Deus e a forma que eu percebo Deus na minha vida é fundamental para o meu diálogo com o outro, com a natureza, comigo mesmo. Mediante toda essa reflexão, de tudo que o senhor falou, padre, de uma coisa certa, a gente já sabe, e a gente só confirma que Deus é amor. Não importa quem, não importa como, é fazer o bem. É você se entregar ao próximo, é você ajudar o próximo, né? Tratar com igualdade, porque nós somos todos iguais. É cuidar de você, cuidar do outro, cuidar das pessoas ao seu redor, do seu ambiente, cuidar do mundo que você faz parte. Sim, é verdade. E aí, vocês jovens têm esse grande desafio. Como viver tudo isso na sociedade que nós estamos inseridos, dentro da igreja, no ambiente que vocês frequentam? Eu acho que essa reflexão nossa ajuda muito nesse sentido também, nesse nosso encontro hoje. Então, galera, voltamos já já falando muito mais sobre espiritualidade. Fique aí. Fala, galerinha, gostaram da primeira parte do programa? Então, dia 29, no próximo sábado, no mesmo horário e no mesmo canal, estreia a parte 2 do programa Fala Jovem. Não percam, fiquem ligados e nos sigam nas nossas redes sociais.